Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula do curso de AutoCAD 2D. Nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com coordenadas relativas. Bom, na última aula eu pedi para vocês salvarem o arquivo com o nome de maçaneta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos editar esse nome e vamos chamar esse arquivo de projeto aula. Feito isso, nós vamos lá no AutoCAD e vamos pedir para abrir o arquivo. Nós temos três maneiras de pedir para o AutoCAD abrir o arquivo para nós. A primeira é aqui no menu de acesso rápido, onde eu tenho vários ícones aqui, onde eu tenho, por exemplo, novo, abrir, salvar, salvar como. Como eu adiciono esses ícones? Eu clico com o botão direito e vou em Customize e vou escolher aqui o ícone que eu quero acrescentar ele lá. Posso buscar o comando aqui, ou eu posso procurar ele nessa lista. Outra maneira de poder abrir um arquivo é vindo no Azinho e clicando em Open, ou Ctrl O. E o AutoCAD também me dá a opção de abrir arquivo. Então eu vou lá procurar o meu arquivo. Então o meu está na pasta X, Projetos, Curso de AutoCAD, Curso de AutoCAD, Projeto Aula. Clico em abrir, ele carregou para mim o Projeto Aula. Para quem não fez o download, na aula 2 nós temos um link para os arquivos em PDF que nós estamos utilizando como base para poder fazer nossas aulas. É só ir lá e baixar. Nós vamos utilizar o arquivo chamado peça01. Vamos abrir ele. Então vamos lá. O arquivo peça01, nós temos aqui uma coordenada inicial, como nós tínhamos no anterior, e temos as distâncias que nós precisamos para poder desenhar o nosso projeto. Só que, como eu disse, agora nós vamos trabalhar com coordenada relativa. O que isso quer dizer, Fernando? Então vamos lá. Coordenadas relativas. A principal mudança. Antes de colocar a coordenada, nós vamos digitar arroba. O arroba quer dizer o relativo, em relação ao ponto que eu estou, qual é a distância que eu vou andar. E aí, nós vamos colocar coordenada de x, vírgula, coordenada de y. Vamos começar a desenhar em coordenada relativa para a gente poder entender como ela funciona. O nosso ponto inicial é uma coordenada absoluta, porque nós vamos partir de um ponto específico no AutoCAD. Então, a nossa coordenada inicial é esse cantinho aqui, que ele tem coordenada 50 para x e 100 para y. Nós vamos utilizar o comando line. Então vamos dar L Enter. Coordenada inicial, como nós vimos aqui, 50 para x, 100 para y. Enter. Agora vem a grande diferença de trabalhar com coordenada relativa e coordenada absoluta. Se nós fôssemos desenhar essa mesma linha com coordenada absoluta, nós somaríamos 25 em x. Então, de vez de ser a próxima coordenada aqui, ó, em absoluta, ela seria em absoluta. Essa coordenada seria 75 para x e nós não andaríamos nada em y. Como nós vamos trabalhar em relativa, nós estamos levando em consideração a distância em relação ao ponto que nós já temos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar arroba, a coordenada em x, que é 25, e quanto nós vamos andar em y? Nós não vamos andar nada em y, ela continua no mesmo alinhamento em y. Então, 0 para y. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o valor que nós queremos aqui, e não mais com a coordenada em relação ao zero. Então, vamos lá ver como funciona na prática. Nós vamos colocar aqui no AutoCAD, arroba, 25 para x, vírgula, 0 para y. Ó, que legal. Já começa a ficar mais fácil, porque nós temos que fazer a conta de quanto nós andamos e qual coordenada que vai ser o destino. E sim a distância que ela tem em relação ao ponto anterior.
Vamos lá, próxima coordenada nossa, que é esse cantinho aqui. Arroba, em relação ao ponto anterior, eu vou andar quanto em x? Nada. Eu não estou indo nem para a direita e nem para a esquerda. Então, 0 para x, vírgula. Quanto eu vou andar em y? Eu vou andar 10 metros em y. Então, 10 em y. Arroba, 0 para x, 10 para y. Próxima coordenada. Nós não andamos nada em y, só vamos andar 15 metros em x. Então, arroba, 15 para x, 0 para y. Arroba, 15 para x, 0 para y. Próxima coordenada. Arroba, nós não andaremos nada em x. Então, 0 para x, vírgula. Agora nós vamos andar 10 em y. Mas 10 em que sentido em y? Em sentido acima ou abaixo? Ou melhor, em sentido positivo ou negativo. Nesse caso, nós vamos andar 10 metros negativo. Então, menos 10. Arroba, 0 para x, menos 10 em y. Próximo ponto. Nós vamos andar arroba 25 para x, 0 para y. 25,0. Estamos subindo 25, né? Os lados são iguais, são lineares. Então, nós vamos subir arroba. Em relação ao ponto anterior, nós não vamos mexer nada em y, nós não vamos mexer nada em x e vamos subir. Então, vamos dar positivo 25 em y. Arroba 0,25. No próximo ponto, na próxima coordenada, nós vamos andar em relação ao ponto anterior. Nós andaremos menos 5 em x e não vamos andar nada em y. Arroba menos 5,0. Essa coordenada vai ser 0 para x e vamos subir 15 em y. Vamos andar positivo em y, 15 metros. Arroba 0,15. Agora, nós vamos andar arroba. Nós não vamos andar nada em y, somente em x. Quanto em x? 5 positivo. Então, 5 para x, 0 para y. Próxima coordenada. Arroba, em relação ao ponto anterior. Nós vamos andar 25 em y e não vamos andar nada em x. Então, 0 para x, 25 em y positivo. Próxima coordenada. Arroba. Nós vamos andar 25 em x, só que à esquerda, no sentido negativo. Então, menos 25 e nós não vamos andar nada em y. Então, 0 para y. Arroba menos 25,0. Próxima coordenada. Arroba. Nós vamos andar em relação ao ponto anterior. Nós não andaremos nada em x e menos 10 em y.
menos 10 está aqui, ó. Os lados são, o lado de cima com o de baixo são lineares e o lado direito com o lado esquerdo com o direito são lineares. São assimétricos, é essa palavra. São assimétricos. Arroba 0 para x, menos 10 para y. Em relação ao ponto anterior, nós andaremos menos 15 em x e não andaremos nada em y. Arroba menos 15,0. Arroba. Em relação ao ponto anterior, nós não andaremos nada em x e andaremos 10 em y positivo. Arroba 0,10. Em relação ao ponto anterior, nós vamos andar 25 em x, só que 25 negativo, menos 25, não andaremos nada em y, 0 para y. Arroba menos 25,0. Em relação ao ponto anterior, nós vamos andar em x nada e menos 25 em y. 0, menos 25. Próximo ponto. Em relação ao ponto anterior, nós vamos andar 5 em x e nada em y. Próximo ponto. Em relação ao ponto anterior, nós não andaremos nada em x e menos 15 em y. Menos 15 em y. Penúltimo ponto. Em relação ao ponto anterior, nós vamos andar menos 5 em x e nada em y. Arroba menos 5,0. E agora nós vamos finalizar. Como que nós vamos finalizar? Fechar esse nosso desenho, a nossa peça. Nós podemos digitar a coordenada absoluta inicial, 50 por 100. Nós podemos digitar a coordenada relativa. Então, que no caso, nós vamos descer 25 em y, então 0,25, menos 25, perdão. Ou nós podemos vir aqui no AutoCAD, e como nós desenhamos tudo numa sequência só, sem interromper o comando, ele tem aqui pra gente, dentro das chaves, três subopções do comando line, que elas são close, exit e undo. O que é o undo? É desfazer. Se eu fiz algo errado, eu digito o enter e ele desfaz esse último comando. Então vamos lá, ó. O enter, ele voltou. Aí, como estava certo, vou refazer arroba menos 5,0. Então, como nós desenhamos numa sequência só, eu vou dar C de close para ele fechar e encerrar esse comando line e encerrando a nossa figura. Então, vou dar C, enter, ele fechou e saiu do comando line. Beleza? Então, agora nós vamos dar um Ctrl S para atualizar esse arquivo. O asterisco sumiu daqui de cima, quer dizer que está salvo. Ele apareceu que save para nós. Beleza. Lembrando, parei para respirar, Ctrl S. Parei para respirar, Ctrl S. Para finalizar o nosso desenho, nós temos aqui um quadrado para fazer aqui dentro da nossa peça. Ele não informa para nós a coordenada inicial desse quadrado. O que nós podemos averiguar aqui é que nós temos uma coordenada inicial, que nós conhecemos, que é 50 para 100. E qual que é a coordenada x e coordenada y desse ponto aqui, ó? Desse ponto aqui.
Como que nós vamos chegar nessa coordenada x, nessa coordenada y? Nós precisamos analisar primeiro duas coisas. Ó, ele fala para mim que esse pontinho aqui, ó, em x, ele está a 25. Ó, 20 mais 5 da coordenada inicial. Então eu já posso entender que essa coordenada inicial aqui, que toda vez que eu começo uma nova linha, eu começo uma coordenada absoluta, então essa coordenada inicial vai ser 50 mais 25, ou seja, 75. E a minha coordenada y, ele me fala aqui, ó, que ela está também a 25 da coordenada inicial. Minha coordenada inicial y era 100 e a minha coordenada inicial x era 50. Então, minha coordenada inicial y era 100, mais 10, 110, mais 15, 125. Ou seja, esse ponto inicial é na coordenada 75 por 125. Vamos ver se nós estamos certos. Comando line, L Enter, coordenada inicial 75,125. Opa, começou lá dentro. Vamos lá. Agora, nós podemos seguir ou com coordenada relativa ou com coordenada absoluta, a partir do momento que eu tenho a coordenada inicial. Coordenada relativa é muito mais fácil, nós já vimos isso. Então, o próximo ponto, em relação ao nosso ponto inicial, ele está 15 para x. Então, arroba 15 para x e nada para y. É um quadrado de 15 por 15, tá? Então, em relação ao ponto inicial, em relação a esse ponto, eu tenho que subir quanto em x? Em y, perdão. Eu tenho que subir 15 para x, 15 para y. Então, em x eu não vou andar nada, em y eu vou subir 15 positivo. Em relação ao ponto que eu estou para fazer o próximo ponto, eu tenho que andar em relação, arroba, menos 15 para x e nada para y. Agora, para poder fechar, de novo, eu digito a coordenada inicial, ou eu dou arroba 0 para x menos 15, ou eu dou C de close, que é muito mais rápido. Então eu vou digitar C, Enter, e ele fechou a figura para mim. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de coordenada relativa. Então, coordenada absoluta. Eu trabalho em relação ao zero absoluto do AutoCAD. Coordenada relativa. Eu trabalho em relação ao ponto que eu estou para o ponto que eu quero ir. Tranquilo? Até a próxima aula.